certeza geral aqui do canal já conhece Jojo. E se conhece Jojo, com certeza sabe quem é a Juline. E caso não saiba, você é um poser e não sabe que ela é a protagonista da sexta parte de Jojo e filha do Jotaro. Mas além disso, infelizmente ela também é a protagonista da parte mais mal adaptada para anime. É triste ver o quão menos expressiva ela ficou. E também por saber que a popularidade dela, que já era baixa no mangá, não teve tanta diferença depois da adaptação em anime. É triste. E depois ainda falam que o anime não impacta no mangá, né? Mas enfim, depois do fim da parte 6, eu vi em diversos lugares as pessoas se perguntando do porquê o Requiem do Giorno não ter impedido o reset universal do Pucci, ou o porquê do Jotaro não ter chamado o Josuke ou outros usuários de stand para ajudá-lo na batalha final. E, bem, nesse vídeo eu não vou responder isso, mas sim irei responder se a Juline conheceu o Josuke. Mas antes de começarmos, eu já gostaria de pedir o seu like e o seu hypar, e que você se inscrevesse no canal e que comentasse algo para dar um feedback sobre o vídeo. E tendo dito isso, bora lá! Bom, a resposta curta para a questão de antes é que não. Nada indica que a Juline conheceu o Josuke. Mas também nada impede que ela tenha ouvido falar do mesmo por via de sua mãe ou do seu bisavô Joseph. E sim, é triste pra caramba pensar que esses dois personagens que são tão icônicos não chegaram a nem trocar um oi durante a história. Mas é exatamente pra isso que serve o fandom. Porque nesse caso, eles escreveram um doujin muito fofo, contando uma história onde o Jotaro pediu para o Josuke cuidar da Juline por um dia, enquanto a mãe da mesma estava em viagem. Então, vamos ver qual é dessa história. A história se inicia direta e reta, com o Jotaro pedindo para o Josuke cuidar da Juline por um dia, para que assim ele pudesse resolver umas coisas de seu trabalho. Situação essa que acabou chocando bastante o Josuke, parte por ele não saber que o Jotaro tinha uma filha, e que muito menos sabia que ele era casado. Nos lembrando de que o Jotaro sempre foi um cara bem reservado sobre sua vida pessoal. E aqui ele revela que está cuidando da Juline, porque a sua esposa havia viajado para visitar os seus pais. E nessa, com o Josuke aceitando a tarefa de cuidar dela, o Jotaro demonstra sua mais pura confiança no mesmo, dizendo que ele sabe que o Josuke não irá fazer ela chorar, não iria deixar ela se machucar e nem mesmo a chatear de qualquer outra forma. Com certeza não querendo botar nem um pouco de pressão pra cima do Josuke. Mas ele complementa o seu pedido apenas dizendo que se algo desse errado, o Josuke iria receber uma visita do Platinão quando o Jotaro fosse buscar ela naquela noite. E bem, nessa cena corta para o Josuke caminhando com a Juline, enquanto ele pensava no que deveria fazer, já que aquela seria sua primeira vez cuidando de uma criança. E para piorar mais um pouco aquela situação, a Juline estava com um pouco de medo pelo fato do Josuke ter a aparência de um delinquente genérico. Então, na intenção de deixá-la um pouco mais à vontade, o Josuke tenta puxar assunto com ela. E nessa, ela já de cara comenta que novamente o papai do Jotaro não quis ficar com ela, perguntando ao Josuke o porquê do Jotaro sempre a deixar de lado. Coisa que havia deixado o Josuke um pouco chocado. Mas antes mesmo que ele pudesse responder, o Okuyasu e o Koichi aparecem o cumprimentando, onde que eles acabam notando a pequena Juline, e perguntam ao Josuke sobre quem ela era. E assim, do mesmo modo que o Josuke, eles acabam ficando bastante chocados por descobrirem que aquela garota era filha do Jotaro. E olha só que maneiro, até o Okuyasu sabe que acesso antecipado não é uma coisa legal. Pena que a Juline não foi muito com a cara dele. Tururu! Mas bem, nessa com o Josuke falando com o Koichi perguntando sobre o que fazer, ele acaba sendo recomendado a levar a Juline para o Tonyo, já que o mesmo tinha uma fama de ter jeito com as crianças. E assim com o Josuke aproveitando aquela chance para também levar a Juline para almoçar, eles vão até o restaurante do mesmo, onde que por lá a gente vê que o Tonyo realmente gostava de crianças, e até mesmo serviu uma sobremesa de cortesia aos mesmos ao notar o quão fofos eles eram, onde que eles até mesmo pareciam ser irmãos. Mas é meio a isso, com o Josuke comentando sobre o Tonyo ser bom com crianças, ele acabou concordando e pegou a Juline para brincar, onde que ele acabou jogando para o alto em uma brincadeira de aviãozinho. Coisa que eu acho que acabou sendo radical demais para o Josuke considerar como algo seguro. Tanto que logo depois disso, ele acabou saindo do restaurante e trombando com ninguém mais, ninguém menos que o Hermes Paranaense. Brincadeira, ele trombou com o Rohan. Esse que disparou uma falação sem sentido com o seu jeito fanfarrão. Coisa que com certeza deixaria qualquer um de saco cheio. Mas com Josuke se lembrando que o Rohan era um mangaka famoso, ele decide se aproveitar daquela oportunidade para pedir para ele desenhar algo para entreter a Juline, prometendo que ele falaria bem do Rohan para o Jotaro caso ele cooperasse com o mesmo. Coisa que o Rohan até acaba considerando aceitar. Mas ele recusa. Que cara otário. Mas bem, depois disso nós vemos o Josuke saindo dali puto comentando para a Juline não ficar triste, dizendo que o Rohan era apenas um cara egoísta e sem coração. E ô louco, olha só o Kira ali, caramba. E ô porra,
Foi só se distrair um pouco e a Juline acabou tropeçando tentando acompanhar o Josuke. E tadinha, ela acabou machucando as mãos na queda. Mas bem, não tem dor que um pouco de amor e um Crazy Diamond que não a cure, né? E meu Deus, que menina fofinha. Eu acho que eu deixei a desejar nesse quesito. Mas rapaz, não é que o design da Juline tá bem fofo aqui nesse doujin? Saca só ela toda cabeçudinha nesse painel. É muito bonitinho. Em termos gamers e de fã de Persona, a fofura da Juline é como se fosse a Nanako do Persona 4. É muito bom. Mas bem, depois desse momento de sopra-sopra que a dor vai embora, nós vemos o Josuke chegar em casa e destruir os sonhos de sua mãe de poder pegar o Jotaro, com ele a revelando que ele era casado e que tinha uma filha. Se bem que pensando agora isso não impediu ela de pegar o Joseph. Mas enfim, depois disso nós temos vários painéis mostrando o que eles fizeram nesse meio tempo enquanto esperavam o Jotaro voltar. E meu Deus, a Juline criança é muito fofinha. E bom, aqui nós temos um foco no momento em que a Juline comenta novamente sobre o Jotaro sempre a deixar sozinha, com ela dizendo que ele não conversava muito com ela, e que sempre acabava se atrasando em seus compromissos. Coisa que o Josuke tenta amenizar, dizendo que com certeza o Jotaro amava ela bastante, e até mesmo acaba fazendo uma imitação do mesmo para agradá-la. Imitação essa que com certeza o Jotaro acabou vendo, porque com o Josuke terminando de fazê-la, ele nota que o Jotaro estava os observando pela janela. Sinistro. E nessa comic segue com o Jotaro recolhendo a Juline e entrando em pânico ao receber um beijinho da mesma, tendo que até mesmo recorrer ao Platinão para poder se acalmar e manter a pose. E, bem, depois deles se despedirem do Josuke, eles vão caminhando para casa, onde que com o Jotaro perguntando sobre como foi o dia da mesma, ele acaba recebendo um dos piores ataques que um pai poderia receber, o de saber que a sua filha queria se casar com o Josuke. E bem, coisa de criança, né? Mas com certeza, para o papai Jotaro, aquilo foi pior do que a luta contra o Dio. E, bem, eu poderia dizer que o doujin se termina aqui, mas existem coisas a mais para se mostrar. E esse a mais é um extra sobre um dia de neve. Esse que se passa alguns meses depois do dia que o Josuke cuidou da Juline. E esse é bem curtinho, sendo basicamente eles se reencontrando e o Jotaro tendo crises internas por ouvir a Juline dizendo que quer se casar com o Josuke de novo. E pior ainda, falando que gostava mais dele do que do próprio Jotaro. E, isso com certeza foi um dano crítico. Até mesmo o Josuke ficou chocado com aquilo. Tanto que o Jotaro até mesmo acabou tendo que tirar o seu cap e por acidente acabou colocando do lado errado. Tadinho do Jotaro. Mas pior que isso, foi só a desculpa que ele deu, falando que queria parecer legal pra Juline. Tipo aquele menino do anime que virava o boné pra trás quando ia capturar o stand. Sim, eu sei, ele errou na referência. A própria Juline corrige ele, dizendo que não eram stands, mas sim pokémons. Pobre Jotaro. E ele ficou tão constrangido que até mesmo decidiu sair pra comprar um suco. Mas bem, pelo menos nessa o Josuke pôde perguntar o porquê da Juline gostar tanto dele. Coisa que ela conta que foi porque ela descobriu na escola que não poderia se casar com seu pai. E novamente, isso é coisa de criança. E então, com ela perguntando ao Jotaro sobre aquilo, o Jotaro disse que ela só poderia se casar com um homem que fosse tão forte quanto ele. Coisa que na hora já deixou o Josuke desesperado, com ele afirmando ser mais fraco que o Platinão. Mas a Juline retruca e explica o seu argumento, porque para ela decidir quem realmente era o mais forte, ela comparou o chapéu dos mesmos, onde que apesar do Josuke não usar um chapéu, o cabelo dele era tão esquisito que ela pensou que fosse. E não para por aí, porque além disso, ela disse que achava o cabelo dele bem mais forte e legal do que o cap do Jotaro. E nossa! Pro Josuke com certeza isso foi um choque. Mas enfim, nessa o doujin acaba com ela dizendo o que achava dos chapéus dos outros moradores de Morioh, enquanto o Jotaro apenas observava de longe, sendo o papai coruja que ele sempre foi. E, bem, é isso. Com certeza é uma história bem light e tranquilinha desses personagens tendo um dia comum. Realmente é algo que se aquece o coração quando a gente lê, não é? Mas e aí, tu já conhecia essa história? Gostou dela? Comenta aí, pô! E não deixa de curtir ou hypar o vídeo para ajudar o canal. E caso realmente tenha gostado do conteúdo, não deixe de se inscrever para acompanhar os futuros vídeos do canal. E tendo dito isso, eu sou o Fux e... Tchau!